Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Gomes, taróloga e astróloga. Neste vídeo, a gente vai entrar em mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e com as cartas do baralho cigano hoje, a gente vai estar trazendo um comparativo do capítulo deste livro aqui, né? Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai falar do capítulo 4, que é o Manauí. Então acompanha comigo. Se por acaso você já leu esse livro, se você já leu esse capítulo, você aqui vai ficar sabendo um pouco a mais agora num contexto onde, com as cartas do baralho cigano, eu vou estar explicando esse movimento, todo o movimento que vem juntamente com esses contos, tá? Quero aproveitar e te convidar para você me seguir nas minhas redes sociais, no meu Face, no meu Insta. Lá no Insta eu sempre estou interagindo muito mais com vocês, então eu te convido para me seguir por lá, tá? Lá nos stories é que tudo rola, muito bate-papo, muita troca de ideia, a gente conversa ali nos stories, tá bom? Então bora lá, vamos começar a energia deste conto. Eu vou começar com um trechinho do livro, onde tem a introdução do conto do Manauí. E aí depois eu vou desvendando um pouco mais da história e agrego o contexto das cartas do baralho cigano hoje, que vai estar agregando a esse entendimento do capítulo, tá? Então vamos lá. Trechinho para vocês, que é o que faz aqui a introdução deste capítulo, tá? Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Então, Manauí, ele era um homem que estava cortejando duas irmãs gêmeas, tá? E o pai da moça disse para ele: você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Então, Manauí, ele tinha esse desejo. Ele era um homem que ele queria cortejar e se casar com duas irmãs gêmeas. Só que o pai colocava essa condição: você tem que adivinhar o nome delas. Ele tentava, falava e nunca conseguia adivinhar o nome. Até que um dia, esse cara resolveu levar o cãozinho dele, ele levou o cachorrinho dele. E nesse dia, o cachorrinho estava lá e o cachorrinho observava tudo, né? E o cachorrinho observou que tinha uma irmã mais bonita do que a outra e que tinha uma irmã mais delicada do que a outra. E ele gostou muito das duas, porque as duas brincavam com ele, sorriam olhando nos olhos dele, davam petiscos para ele. O cachorrinho adorou. Mas nesse dia, o dono dele, o Manauí, não conseguiu adivinhar o nome das duas irmãs e foi embora. E o cachorrinho foi embora junto. Só que no meio do caminho, o cachorrinho resolveu voltar. Ele falou: não é possível. Eu vou lá e eu vou descobrir o nome dessas duas. E o cachorrinho voltou lá para o choupana onde as irmãs moravam. Aí ele encostou a orelhinha dele assim na parede do quarto delas e ficou ali ouvindo. Elas rindo, conversando, comentando sobre Manauí, que ele era bonitão e tal, né? E ele ali ouvindo elas ali, e no meio disso tudo ele ouviu uma chamando a outra. Ouviu o nome delas, aí ele: opa, vou correndo contar pro meu dono. Saiu correndo para contar o cachorrinho. Só que no meio do caminho ele sentiu um cheiro de osso. Esse cheiro ficou ali inebriando ele e ele foi correndo atrás do osso. Se distraiu totalmente, foi atrás do osso, foi caçar o osso, achou o osso, comeu o osso, lambeu o osso, se deliciou naquilo. Depois que ele já tinha comido tudo, aí ele lembrou que ele tinha que voltar para contar o nome das meninas para o Manauí. Só que aí ele já tinha esquecido o nome delas, ele esqueceu o nome. Aí ele pensou: caramba, vou ter que voltar lá para ouvir o nome delas de novo. Ele voltou, o cachorrinho, voltou lá e mais uma vez ouviu as duas ali conversando. Elas estavam ali passando óleo nas pernas, nos braços, uma da outra, como se elas estivessem se preparando para uma festa.
E nesse momento ele ouviu novamente uma chamando o nome da outra. Ele falou, agora eu vou lá contar para ele. Saiu correndo. Só que no meio do caminho ele sentiu um cheiro de noz moscada. Ele adorava noz moscada. Ele não resistiu àquele cheiro. Ele foi farejando atrás do cheiro, até que ele encontrou uma torta de laranja que estava numa janela esfriando. Ele não resistiu. Ele foi lá e comeu toda aquela torta e se deliciou com aquela torta. E aí ele lembrou, nossa, eu tinha que contar o nome para o Manauí. Mas aí ele esqueceu de novo o nome delas. Mais uma vez ele tinha esquecido, ele ficou frustradíssimo. Aí ele foi correndo em disparada de novo, voltou lá para casa das duas irmãs. E quando ele chegou lá, elas estavam se vestindo de noiva. Aí ele pensou, nossa, eu já cheguei tarde demais, elas vão se casar com um outro, eu não tenho mais tempo. Aí ele ficou ali apressado, angustiado para ouvir de novo elas se chamando. Aí ouviu novamente uma chamando o nome da outra, aí ele registrou na memória e falou, agora eu vou, nada vai me impedir. Nada vai me distrair, eu vou contar com meu dono. E ele foi muito resoluto e foi caminhando indo embora. Passou pelo cheiro do osso, sentiu o cheiro do osso, falou, não quero saber, vou ignorar, foi embora. Aí foi andando, sentiu o cheiro da noz moscada. Aí ele pensou, não, eu vou resistir, não vou ligar para isso, vou embora. E aí ele já estava tão convencido de que tinha superado os obstáculos, daqui a pouco, de repente, saiu um estranho vestido de negro, do meio do mato, e parou na frente dele e começou a estrangular ele, começou a estrangular o cachorrinho e falava assim, fala pra mim o nome delas, porque eu quero conquistar essas irmãs, fala pra mim. Ele estava lá morrendo, quase sufocado, quase desmaiando, e ele resistiu, ele não contou, e ele usou todas as forças dele para morder, para arranhar, para se mexer de tudo que era jeito. Ele não permitiu que o cara arrancasse dele o nome das irmãs. E ele mordeu o homem, mordeu até que o homem soltou ele, esse sujeito estranho, e saiu correndo de volta para o mato. E aí então o cachorrinho, mancando, ensanguentado, todo ferido ali, ele mesmo assim conseguia lembrar ainda do nome delas, chegou lá no Manauí, contou o nome delas, aí o Manauí cuidou dele, das feridas dele, limpou ele, deu um banho nele. E aí, então, ele foi com o seu cachorrinho lá para casa das duas irmãs gêmeas. Quando ele chegou lá, as duas já estavam de noiva esperando por ele. Ele chegou lá e disse o nome das duas para o pai das meninas. E aí ele as deu em casamento para o Manauí, se casaram e foram felizes para sempre. Esse é o conto do Manauí. E o que isso significa? A gente vai hoje falar do masculino selvagem. O masculino selvagem também tem a sua vez, tem a sua importância, porque sem o masculino selvagem, o feminino selvagem não tem um par. Para que o Manauí pudesse saber o nome das irmãs, ele precisou daquele cãozinho. O cãozinho representa o lado selvagem do homem. Aquele cãozinho que ele é esperto, ele percebeu que tinha uma diferença das duas, uma era mais bonita e a outra era mais delicada. E com o jeitinho dele, ele conseguiu ganhar o sorriso delas. É esse lado faceiro, é esse lado arteiro, é esse lado que pega a sensibilidade, que observa, que sente. É isso que seduz as mulheres. Elas olharam para ele por conta disso. As duas irmãs olharam nos olhos dele, do cãozinho. Porque ele fez toda essa brincadeira, ele agiu dessa forma descolada, descontraída com elas, e então elas gostaram dele, né? E é esse o masculino, né? O lado masculino selvagem, que encanta as mulheres. É esse lado masculino que vai lá e que brinca e que se deixa levar por uma percepção e por outra, que tem uma sensibilidade, porque foi essa sensibilidade do cãozinho que fez com que ele descobrisse o nome das duas, né? E esse masculino, então, se representou na energia desse cãozinho. E a gente vai olhar aqui para a carta do baralho cigano para fazer o comparativo, né? Olha aqui o cãozinho do baralho cigano. Esse cãozinho fofo, esse cãozinho é aqui amigo, esse cãozinho, quem é que não vê esse bichinho? Qual é a mulher que quando não vê, né, um cãozinho desse, não fica apaixonada, não se derrete toda? É esse masculino selvagem que conta aqui na história do Manauí. Podia ser qualquer outro animal,
qualquer outro animal, porque apresenta apenas o instinto selvagem, a natureza selvagem. E o homem, mediante essa natureza selvagem, é que ele consegue envolver, é que ele consegue cativar, é que ele consegue interagir, é por meio disso que ele consegue fazer todo esse jogo acontecer. O homem que não tem isso, ele não consegue interagir, não consegue conquistar, não consegue seduzir, né, uma mulher. E aí, por que são gêmeas? A questão das gêmeas é a dualidade da mulher, né? A dualidade. Ele percebeu que uma era mais bonita enquanto a outra era mais delicada. Mas na realidade, essas duas características existiam numa mulher, numa única mulher. É uma única mulher que tem um lado bonito e que tem um outro lado delicado. Tem um lado que é belo e que o outro não é tão belo. Um lado que é mais rude e outro lado que é mais gentil. É a natureza dual que existe na mulher. E o cãozinho, ele conseguiu perceber as diferenças. Daí vem o instinto selvagem do homem que tem essa sutileza de perceber essas nuances, essas diferenças que existem numa mulher. Toda mulher tem o seu lado mais bonito, tem o seu lado que não é tão bonito, tem o seu lado mais doce, tem o seu lado que é mais agressivo. E ele, como cãozinho, na sua natureza, percebeu. E aí tem a questão do nome, né? A importância dele adivinhar o nome delas. É a partir do conhecimento do nome que você consegue ter uma ligação. Quando você sabe o nome de alguém e você chama aquela pessoa pelo nome, você já está estabelecendo naquele momento um vínculo com a pessoa. Você já está identificando a pessoa. Eu sei quem é você. Eu te conheço. Quando você fala o nome de alguém, você está ali naquele instante mostrando: eu te conheço. Eu conheço a sua natureza. Eu conheço a sua individualidade. Eu sei o seu nome. E só existe uma relação entre duas pessoas quando esses indivíduos são identificados. Eu nunca vou conseguir me relacionar com alguém que eu nem sequer sei o nome da pessoa. Não tem como existir um vínculo, não tem como existir ali um encaixe, uma relação. Eis aí a importância desse pai que se colocou nesse sentido, falando para ele: você só vai se casar com as minhas filhas quando você adivinhar o nome delas. Ou seja, conheça as minhas filhas primeiro. Conheça a natureza delas primeiro. Saiba quem elas são primeiro, antes de você querer se envolver com elas. As conheça. As identifique. A importância disso. Então o pai colocou isso para ele. Conheça as minhas filhas. A natureza delas. Porque é dessa forma que eu vou conceder elas para se casarem com você. Então, as gêmeas representam essa dualidade, né, do feminino, e o cãozinho representa essa energia selvagem do masculino, que é o instinto, né, é a coisa do instinto. O instinto, ele precisa estar presente tanto no feminino quanto no masculino, para que haja esse encaixe. Aí eu trouxe aqui para vocês as cartas do baralho cigano. Esse é o baralho cigano de Ciro Marchetti, que tem 2 ciganos aqui. A gente tem aqui um cigano romântico, segurando uma rosa, né? Essa energia desse cigano é como se representasse a energia do romance, do amor, aquela coisa mais suave, mais sutil que existe na energia do masculino. E tem esse outro cigano aqui, olha, que vem com Marte pendurado no pescoço. Ele representa a audácia, a força masculina que está aqui presente também na energia do cãozinho, tá? Esse aqui é o masculino selvagem. Esse é o masculino selvagem que, unido a esse, ó, um inteiro, tá? O inteiro de um homem que tem o seu lado gentil, um homem que tem o seu lado carinhoso, um homem que tem o seu lado de ternura, de receptividade, e o homem que tem impulso, o homem que tem instinto,
o homem que tem sex appeal, o homem que tem audácia, que tem garra, que tem gana, que tem pegada. Duas energias aqui, quando elas estão combinadas, elas formam a energia completa de um homem. E quando o homem está dentro desse padrão, dessa energia completa, é aí que ele conquista, é aí que ele seduz, é aí que ele conquista toda e qualquer mulher que ele deseje. Quando ele tem esse conjunto completo. A mesma coisa acontece com as mulheres. Também tem as duas ciganas aqui do baralho de Ciro Marchetti, né? Então, assim, a mesma coisa com a mulher. A mulher que é delicada, a mulher que é carinhosa, a mulher que é romântica, ela também precisa do seu feminino selvagem, que é o instinto da mulher sexual, da mulher sexy, né? Da mulher que briga pelo que quer, da mulher que tem gana, que tem uma presença de espírito, né? Uma mulher que tem a sua força, a sua opinião, também é representado, né? Nesse baralho aqui, essa dualidade do feminino, assim como a dualidade do masculino. E aqui, então, a gente tem essa representação da energia do Manauí. Manauí conseguiu conquistar as duas irmãs, né? As gêmeas, porque ele também se harmonizou com os seus gêmeos, com a sua dualidade, né? Ele com o seu outro lado. Então, essa é a explicação mais interessante que eu achei aqui para estar trazendo para vocês com o baralho cigano, no comparativo com esse conto do Manauí de mulheres que correm com os lobos. Toda mulher selvagem precisa de um homem selvagem. Como está a sua natureza selvagem? Conta para mim, você que é homem e você que é mulher. Você está entrelaçada, ligada, em conexão com a sua natureza selvagem? Será? Semana que vem nós vamos para o capítulo 5 desse lindo livro, Mulheres que Correm com os Lobos. O capítulo 5 é A Mulher Esqueleto. É um lindo, fantástico conto. Não deixa de acompanhar aqui comigo, tá? Fico te aguardando, esperando por você. Até lá!